Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. O objetivo desse vídeo aqui é uma análise completa da comunicação dos candidatos à prefeitura. Eu vou começar por esse corte aqui da Tabata Amaral. Preste atenção em absolutamente tudo que ela utilizou para emitir uma comunicação e o que você consegue ler. Primeiro, uma comunicação não verbal, né? O que a imagem dela aqui nos traz. Depois a comunicação verbal, o que ela fala, como ela fala, qual o nível de segurança, qual o nível de entonação, como ela trabalha a articulação das palavras. Presta atenção. Sal. Por favor. Eu queria ter perguntado ao prefeito, primeiro porque eu queria muito morar nessa São Paulo que ele descreve, mas eu vou para um lado e para um outro e não é isso que eu vejo. Ponto 1 é como essa imagem de cada um aqui transmite algo, né? Você vê o Pablo Marçal aqui, coluna absolutamente ereta. Ponto importante, ele tirou o blazer, né? Porque antes de começar o debate, você vê que ele aparece com um blazer azul, lapela larga, mas ele optou por ir sem o blazer, camisa escura, transmitindo a ideia de segurança, poder. Também aqui sem o blazer você consegue ver mais o desenho do shape, ele que tem batido nessa tecla, tanto é que ele bate bastante no Boulos nessa questão de ser um comedor de açúcar. E a Tabata Amaral optando por tons pastéis, você vê essa coisa mais romântica, esse tom mais feminino aqui, você vê as bijuterias bem discretas, a maquiagem discreta. Parece que um dos públicos mais fortes que ela quer alcançar é o público feminino. Mas vou então fazer a pergunta para o candidato Marçal. A gente sabe que esse é o momento que a população estava ansiando para conhecer quem é quem, que história que tem, fez o quê, deixou de fazer o quê, que propostas carregam. Então eu trago ao candidato uma pergunta simples, mas muito importante. Qual é a sua opinião? Você é contra ou a favor da Operação Água Branca? Você pode esclarecer o que é a Operação Água Branca? Deve ser algum bandido de esquerda que deve estar envolvido nisso aí. Aqui é interessante, lembre-se que Schopenhauer ele desenvolveu uma literatura que são 38 estratégias para você vencer um debate, e a estratégia que o Pablo utiliza aqui, eu até deixei separada, ela é absurda, porque ele vai para o que ele chama de distração. Ele simplesmente pega a informação que ela trouxe, ele não tem a resposta, ela faz a pergunta para o Pablo não sabe o que significa a Operação Água Branca, ele minimiza, ele falando assim, bom, você pode esclarecer o que é essa Operação Água Branca? Ele poderia terminar a pergunta aí, você pode esclarecer o que é a Operação Água Branca? Mas não, ele opta por um caminho de ataque, deve ser alguma coisa desses esquerdistas aí, de alguma coisa da turma do PT, ele minimiza, ele traz uma ideia é como se ele colocasse um humor ali, ele faz uma piada sem graça, mas para atacar, é a distração. Eu pego o objeto aqui que você me pergunta e eu coloco uma distração, eu tiro aquilo do alvo. Agora presta atenção, como a Tabata, ela simplesmente perdeu a chance de crescer sobre isso daqui. Detalhe para a expressão do Pablo aqui, né? Você vê que ele faz uma expressão de desdém, né? Tipo, vai, você tem alguma coisa para perguntar? Bem, para ser... Posso não virou aqui? A sua réplica. Para ser prefeito de São Paulo tem que estudar. Acho que até o Nunes, que não fez nada pela operação, pode lhe explicar, mas é uma operação urbana na região oeste e norte. Vou mudar o tema para segurança. Perdeu a chance. Aqui era a chance da Tabata crescer no debate. Ao invés dela pegar esse objeto de discussão e destruir o Pablo, ou seja, o que eu faria no caso dela? Imagine que eu estou respondendo. O Pablo acabou de dizer, de minimizar, e eu vou explicar o que é. Eu colocaria luz sobre essa incapacidade dele saber algo que é tão relevante para a cidade. Então, eu olharia para a lente e falar, você que está em casa, preste atenção, nós temos aqui na mesa, nós temos aqui na bancada, pessoas como o Pablo Marçal, que se candidata ao cargo da maior cidade do hemisfério sul, e ele não consegue ter noção do que significa, ele não sabe o que é a Operação Água Branca.
Como que nós podemos confiar a nossa cidade a alguém que não sabe o que é a Operação Água Branca? Me responda, você que está em casa. Faz algum sentido? Ele quer ocupar o cargo, mas ele não tem dimensão do que é uma das maiores operações da cidade. Você tem noção? Isso aqui não é brincadeira de live, de digital, de quem vence mais, de quem tem mais views. Isso aqui é muito sério, isso aqui é para quem estuda, para quem quer trabalhar, para quem quer arregaçar a manga de fato. Ou seja, eu transformaria aquilo em uma forma de bater. Como é que você quer se candidatar se você não sabe? Eu iria batendo. Mas não. Ela bate ali 2 frames. E ela simplesmente coloca a bola quicando para ele vir com os 2 pés no peito. Dá uma olhada. O candidato que está ao meu lado foi condenado por formação de quadrilha no esquema de fraudes bancárias. Eu queria saber o que ele fará para proteger os idosos que vivem caindo em golpes de WhatsApp como esse. O trocadilho foi até que bom, né? Ela pega essa ideia do processo e ela faz o trocadilho com a ideia dos idosos que recebem. Foi bom, mas ela perdeu a chance. Ele também é investigado pela Polícia Federal por falsidade ideológica, apropriação indébita e lavagem de dinheiro. E nós soubemos nessa semana que o maior aliado que ele tem, que é o presidente do partido dele, confessou, falou num áudio que é ligado ao PCC. Então minha pergunta é muito simples. Você pretende usar a sua experiência no mundo do crime para cuidar de São Paulo, para fazer política pública em segurança? Bem construído o tom da ironia, mas ela se manteve ali na expressão facial, ela não traz o tom irônico, mas você pretende utilizar a sua experiência no mundo do crime. Bom trocadilho. É claro que para o receptor fica uma incoerência ali para a audiência. Agora tem um detalhe. Perceba o quanto é importante no campo da comunicação você ter o domínio da respiração. Você percebe a Tabata levemente ofegante. Agora, preste atenção o que é você ter controle de respiração, você ter argumentos para você utilizar e fazer a réplica de forma que eu classifico como impecável. A primeira coisa é que você está me confundindo com a sua heroína chamada Dilma Rousseff, que entrou na casa, inclusive, do avô do dono dessa televisão e roubou 3,5 milhões. Ele era prefeito e governador também. Sobre essa condenação aí, não há condenação. Se tiver, eu deixo aqui essa disputa agora imediatamente, tá bom? Isso que você falou sobre mim, você tem um herói chamado Luiz Inácio Lula da Silva, que foi condenado com 9 juízes em 3 instâncias, 580 dias de cadeia, e você vive babando ovo para ele. Segunda... A capacidade do Pablo de memorizar dados e fatos é assombroso. E aqui é interessante, porque ele faz um ataque, que é uma expressão, por mais que ela é popular, babando ovo. Se você der um Google, a origem dessa expressão, ele foi peitador, provocativo. Outra coisa, aqui nessa cidade você fez um tal de pé de meia, seu herói, bandido, foi lá e travou os 500 milhões de reais dessa bobeira que você está inventando aí. É o seguinte, você está misturando coisa de idoso, porque você é incapaz de estudar além da headline. Para você saber, meu pai me ensinou a nunca tocar em nada de ninguém. Eu te desafio agora, se você é sabichona, fala o nome aí do que eu peguei, do que eu toquei, que eu devolvo. Agora eu quero saber que dia que vocês vão devolver a moral desse país com o Luiz Inácio Lula da Silva, com a Dilma. Você que é para-choque de comunista, você está aqui, você não vai direcionar nenhuma pergunta para o Boulos. Você que está aqui, um candidato fantoche. Aqui é um outro ponto importante, porque é o que o Schopenhauer ele chama de ad hominem. Ao invés de você atacar o argumento, você ataca a pessoa. Então, o ataque do Pablo aqui, ele é direcionado para Tabata. Opa, peraí. Ah, você quer vir para esse lugar? Então vamos deixar claro que você não vai ter coragem de direcionar uma pergunta para o Boulos porque você faz parte do mesmo conchavo. Você é um para-choque de comunista. Então ele começa a apertar e ao invés de ele atacar a ideia da acusação ou a ideia sobre o que ela tentou explicar ou fazer as suas perguntas, ele ataca ela. É básico. Você sabe, né, que você é uma pessoa impressionante, veio da periferia, mas não conhece o ensino médio. Foi estudar fora, ele está completamente fora da realidade dessa cidade. Aqui é a minha grande dúvida. Eu não sei se o Pablo ele já tinha essa frase pensada para a Tabata.
ou se ele criou agora. Mas o trocadilho aqui é de uma beleza fonética tão absurda. Você foi estudar fora e está fora da realidade. É impecável ali, é cirúrgico. Ô Tabata, deixa eu te falar uma coisa. Outro ponto importante, ô Tabata. Essa tonalidade no debate em que ele traz ela para perto. Ô Tabata, é como se ele estivesse numa mesa trocando uma ideia, tomando uma Coca Zero e ele fala, ô Tabata, deixa eu te falar uma coisa. É como se ele não está preso a um personagem. Ele fala da forma que qualquer ser humano falaria. Isso gera uma identificação absurda. Então, você que trabalha com comunicação, quando você está falando em público, ou quando você está em um debate, ou quando você está fazendo uma live, ou está fazendo um react, você tem que tomar cuidado para você não ficar com uma comunicação que eu chamo de comunicação coxinha, que vai distanciando as pessoas de você. Então você utiliza termos, formas, uma entonação, uma postura. Normalmente alguns advogados têm essa chatice, eles usam palavras e tal para impressionar. Alguns pregadores também eles usam um vocabulário, que é aquela coisa que distancia. E não só o problema do vocabulário, é a forma, é a entonação, é essa velocidade, é a forma. E aqui, mais uma vez, o Pablo vai dando aula, porque ele emprega uma velocidade naquilo que ele vai falando, mas ao mesmo tempo ele faz as pausas estratégicas. Ô Tabata. Você precisa estudar além da headline. Você parece até uma jornalistazinha, militante. Manda a sua próxima pergunta. Finalizamos assim o primeiro bloco do debate. Então continua, mas você parou de falar, eu retomei. Não, mas ela não tem mais palavra. O tempo é meu então? Então o senhor termine. Então vamos lá. É o seguinte. Aqui é a grande aula para mim do debate. O Pablo faz a devolutiva, não teve a atenção ali na questão do tempo. Agora, meu Deus do céu, ele poderia deixar isso escapar e escorrer. Ele tem aqui aproximadamente 2 minutos e meio para entregar um conteúdo. O mediador, assim, me desculpe, mas o UOL, a Band, parece que eles têm sempre uma inclinação mais à esquerda, e eu não vou entrar no mérito aqui, mas ele encerra. Ele poderia lembrar do Pablo. Pablo, você quer encerrar? Você ainda tem 2 minutos e meio, mas não, ele quer tirar aquele objeto de foco. Só que o Pablo pega a oportunidade e aí a importância da preparação. O comunicador normalmente ele possui recursos que eu chamo de repertório, é como se fosse um armário que possui gavetas e você possui repertório para entregar informações quando é necessário. Olha o que ele faz aqui. Esses politiqueiros aqui, todos eles, estão aqui para fazer graça. Essa adolescente que está aqui, que vive falando, que representa as mulheres, essa adolescente precisa amadurecer um pouco. Silêncio. Tem como parar o tempo, já que estou incomodando aí? O senhor siga o seu tempo, por favor. Então, voltando o tempo. Adolescente que... Detalhe que é um ponto importante. Ele também utiliza esse aspecto do confronto com o público que está ali, claro que é um público que tem lá os seus assessores, tem aqueles penduricários, pessoas que estão mamando na teta aí de toda a estrutura. Só que o Pablo, por ter essa experiência de fazer eventos ao vivo, de ter um público e tudo mais, ele traz essa postura do governante, da liderança, silêncio. Ele não pede, por favor. Vocês poderiam, por gentileza, fazer silêncio? Não, silêncio. A voz de comando, a voz da liderança. E aqui é interessante porque não há o aspecto dissonante. É muito pouco provável você imaginar o Nunes falando silêncio. O Nunes, por toda a linguagem dele, ele faria: pessoal, por favor, vocês estão me atrapalhando, será que vocês poderiam falar um pouquinho mais baixo? Aqui não, aqui é 2 pés no peito. Vos fala aqui, vai atrapalhar de novo, torcida, kids. Pausa o tempo, por favor. Candidato, o seu tempo está correndo, não vai ser pausado, por favor. É o seguinte... Cara, aqui é interrupção, é react, Edu vai ficar interrompendo toda hora. Tem vários vídeos lá no YouTube que você pode assistir sem interrupção nenhuma. Aqui é para isso mesmo. Agora, o ponto importante é que perceba que isso também serve como uma forma de você trazer o oxigênio cerebral. Então, quando ele pede para pausar o tempo e o jornalista vai dizer não, é como se ele estivesse dando fôlego para o cérebro para ele também saber para onde ir.
É muito simples, é para-choque de comunista. Eu estou descobrindo se o Datena quer ser candidato mesmo. O Nunes, ele não tem perfil para essa cidade. Tem que ser um maluco para vir defender esse povo aqui. Eu construí riqueza de forma honesta e desafio todo mundo a vir atrás. A Polícia Federal realmente está me investigando, sabe por quê? A Polícia Federal está me investigando porque eu usei meu próprio dinheiro para bancar minha campanha. E eles estão usando o dinheiro da saúde, eles estão usando o dinheiro do tempo de televisão, do fundo eleitoral de 5 bilhões de reais. Todos eles estão fazendo isso. Eles estão bem estudadinhos aqui porque eles gastam muito dinheiro em campanha. Não preciso de ficar com um caderninho aqui para falar a verdade para vocês. Pode bater o tanto que for, eu sou o próximo prefeito da cidade de São Paulo, vou conquistar seu coração. Você que está aqui nessa cidade, se quiser a cidade merda que está hoje, continua com o Ricardo que tem perfil para prefeito. Se você quiser uma merda de Venezuela, olha a cara daquilo ali, ó, dá uma olhada naquela cara daquele comedor de açúcar ali. Continua acreditando nisso. Esse é o apoiador de Hamas, de grupo terrorista. Um cara desse aí, ó, ninguém está falando da sua índole não. Você não come açúcar, caramba. O cara não cuida da saúde dele, vai cuidar da sua. Esse conjunto teatral aqui quer chamar sua atenção só para quê? Para continuar do mesmo jeito. As pessoas, elas estão aqui com seriedade, é quase impossível a pessoa do meu perfil ser candidata aqui nesse país. Todos aqui estão fazendo tudo para eu sair desse negócio. Eu decidi, eu já investi meu tempo nisso. E que se lasque, pode vir para cima mesmo, pode bater que o pau vai quebrar. Tô cansado desses bandidos políticos, desses fantoches aqui, que tudo depende de dinheiro público. Por isso que eles ficam zoando aqui, desesperado. É o seguinte, meu nome é Marçal, você que está assistindo, coloca um M aí, faz um M, que nós vamos mudar essa cidade. Vamos parar de comer dinheiro público e vamos atender as pessoas como elas precisam. Tirar vocês desses campos de concentração, que todo mundo fica romantizando como favela. É um absurdo, cara. O quanto ele foi subindo o tom, ele entendeu o jogo aqui. Ele sobe o tom, ele pega aquela ira, ireis, mas não pequeis, ele sobe e ele vai entregando em um nível de, ao mesmo tempo que eu entrego uma informação de valor, eu confronto você, comedor de açúcar, eu confronto vocês que são fantoches do sistema, vocês mamam na teta, eu confronto você que é simplesmente uma adolescente que fica aí sendo um para-choque de comunista, eu confronto você que não tem nenhum perfil, era um vereador que foi colocado aí, você não tem perfil. Ele vai fazendo o confronto e ele traz o call to action, né, total, faz o M, porque eu sou a melhor opção, faz o trocadilho, meu nome é Marçal, meu nome é Enéas, e fecha com chave de ouro, mas não só essa chave de ouro no sentido do que está sendo entregado, de como está sendo entregue. E aqui é um dos segredos da comunicação. Como você entrega a informação. Qual é a emoção que você emprega? É o que Platão traz como um dos princípios da comunicação. A emoção, ela é determinante. O logos é importante? Sim. A lógica é importante? Sim. A verdade é importante? Sim. Agora, a emoção é importante? Sim. Ela é determinante. E aqui foi uma aula.